Bom, gente, na aula passada a gente estava falando então sobre o assunto da história geral, a gente falou sobre o processo das grandes navegações. Eu falei que esse processo das grandes navegações ele acaba sendo um processo demorado, ele é a longo prazo, e ele vai ser benéfico para Portugal e Espanha, já que vão ser as primeiras nações que vão ali agir nesse processo, devido ao fato das suas centralizações monárquicas serem precoces e pelo fluxo de riquezas que isso vai gerar para ambas as coroas, tanto para Portugal quanto para Espanha. Bom, o assunto da aula de hoje é sobre a colonização espanhola na América, a colonização espanhola e inglesa na América, já que a portuguesa a gente vai deixar de lado, porque a gente já estudou isso em Brasil. Bom, uma das primeiras coisas administrativamente falando que a coroa espanhola fez aqui na América para começar a ocupar esse território foi a chamada criação dos vice-reinos. Seriam entidades ou divisões administrativas dentro aqui do território espanhol para melhor gerenciar as áreas descobertas. Se a gente for pensar no Brasil, que ficou só com aquela faixa litorânea, o restante na América como um todo seria da Espanha. Para concentrar um governo central ali, seria muito complicado pelas distâncias criadas. Então, por isso, a coroa espanhola preferiu por dividir essa grande extensão territorial nos chamados vice-reinos. Lembrando que esses vice-reis, eles ficavam apenas em questão de poder abaixo do e do Conselho das Índias. Esse Conselho das Índias eu vou falar posteriormente. Um outro órgão que foi criado para gerenciar melhor os recursos aqui da América vai ser a Casa de Contratações. Essa Casa de Contratações ela ficava em Sevilha, na Espanha, um dos principais portos da Espanha e dentro do sistema de porto único, que eu vou falar também, era o porto responsável por mandar as embarcações para a América. E as embarcações da América só poderiam ir parar no porto de Sevilha. Então, pela Casa de Contratação passam todas as leis do Conselho das Índias que vão seguir para a América e todo o imposto e riquezas que vinham da América tinha que necessariamente passar pela Casa de Contratação. Isso era uma forma do governo espanhol controlar as finanças que vinham, então, da América, os impostos recolhidos e tudo mais, para fazer uma auditoria ali no local. Bom, juntamente com essa Casa de Contratação, então, era estabelecido o chamado sistema de frotas. De 6 em 6 meses, navios transitavam entre Espanha e América. Então, um grupo de navios que sai em janeiro da Espanha, ele vai voltar para a Espanha só em junho do mesmo ano, e vice-versa. Navios que saíam da América iam para a Espanha e só retornavam 6 meses depois. Isso permitia à Espanha um controle sobre as mercadorias que estavam indo para a América e um controle dos metais preciosos e produtos tropicais que estavam indo da América para a Espanha. Isso, por um lado, facilitava muito a regularização do fiscal, quanto de dinheiro iria entrar na América e, por consequência, entrava também na Espanha. Por outro lado, facilitava demais a vida dos corsários, dos piratas, uma vez que eles já sabiam em que época do ano os navios espanhóis iriam fazer o caminho de volta. Se está um navio ali ancorado no México, recolhendo todo o ouro da região, eles sabem que 6 meses depois esse navio vai ter que ir para a Espanha. Então eles já se organizavam para uma época específica atacar esses navios. Então esse sistema de frotas ele tinha essa desvantagem, por assim dizer. Bom, e isso comungava com um sistema de porto único. Todos os portos da América só tinham a comunicação com um único porto espanhol, que era o porto de Sevilha. Com o passar do tempo e as reformas borbônicas, que a gente vai ver
mais adiante, o porto passou a ser o porto de Cádiz, que era um porto maior em relação ao porto de Sevilha. Mas esse sistema de porto único foi mantido por praticamente todo o período colonial espanhol aqui na América. Bom, o Conselho das Índias, por outro lado, ele é sediado em Madrid, na capital, ao lado do rei, porque o rei é a principal figura desse Conselho das Índias. Nesse Conselho das Índias, além do rei, outros funcionários nomeados pelo próprio rei discutiam afazeres jurídicos, administrativos e econômicos em relação à América. Através desse Conselho das Índias também que se vendiam os monopólios de comércio, ou seja, a possibilidade da abertura de companhias de comércio nas Índias Ocidentais. É ali que se nomeava funcionários, os vice-reis, os capitães gerais, bispos, ouvidores, todos esses eram gerenciados dentro desse Conselho das Índias. E, em escala de importância, só estaria abaixo do próprio rei da Espanha. Bom, junto com isso, dentro lá desse órgão do Conselho das Índias, há uma Suprema Corte responsável por julgar os principais casos jurídicos dentro da América e uma auditoria fiscal, para saber se o vice-rei está recolhendo de forma correta os impostos na América. Ou seja, esse órgão acaba fazendo tudo que é necessário ali para o controle à distância da América. Internamente aqui na América, já falando, talvez o órgão mais importante depois do vice-rei sejam as audiências, onde ouvidores vitalícios, ou seja, fiscais nomeados pela vida inteira, ficavam fiscalizando todas as ações do vice-rei e reportando isso sempre ao rei e ao Conselho das Índias. Anexo a cada vice-rei havia também as capitanias. As capitanias, elas estavam em zonas mais periféricas da economia e da administração espanhola aqui na América. Porém, estavam em pontos chaves para o controle militar da região. Um exemplo disso, por exemplo, é a capitania de Cuba. Cuba, frente a México e o vice-reino de Nova Espanha, lá no México, e o vice-reino do Prata, na região do Peru, vice-reino do Peru e o vice-reino do Prata, que são os colaboradores da produção de prata da região, eles têm maior importância do que a capitania de Cuba. Porém, na capitania de Cuba fica estacionada a frota espanhola. Ou seja, qualquer movimento de revolta, de sedição aqui da América, da onde se parte todo o efetivo militar? Justamente de Cuba. Esse fato é importante a gente perceber esses pontos chaves aqui da América, não para agora, mas quando a gente for tratar sobre a independência da América Espanhola. Por que algumas regiões vão ter mais dificuldade de obterem suas independências do que outras? Muito por conta disso se dá pela presença das tropas militares espanholas nessa região. Cuba, por exemplo, vai ser um caso desse. Cuba vai ser o último país da latino-americana a conseguir sua independência nesse primeiro processo de independência por conta da presença militar ali na região. Ainda falando internamente aqui na América, haviam os cabildos. Os cabildos funcionavam como câmaras municipais. É nelas que a elite local consegue manifestar alguma forma de poder político. E às vezes esse cabildo age como uma forma de concorrência com o poder administrativo superior, ou vice-rei, ou até mesmo o Conselho das Índias. Como cada cidade tem seu cabildo, e essas cidades estão longe dos olhares, muitas vezes, do governo central lá em Madrid, elas agem até com certa autonomia.
o que permite que algumas pessoas localmente adquiram uma gama de poder muito grande a ponto de fazer sombra a um vice-rei, por exemplo. Ao contrário do que aconteceu aqui na América também, até por conta do maciço número de pessoas que vão sair da Espanha e vão vir para cá, duas coisas vão ser instaladas aqui na América que não é possível observar nem na América Portuguesa e por um bom tempo não se observa na América inglesa, que é a instalação das universidades e do Tribunal da Santa Inquisição. As universidades vão ser criadas aqui para atender um público chapetone, que eu já vou explicar isso, que é crioulo chapetone daqui a pouco, para atender esse público chapetone que vem parar aqui na América. Era necessário você dar um estudo melhor para essas pessoas, já que muitos deles não conseguiam sair daqui e ir para a Espanha por conta da movimentação colonial que exigia uma presença maciça das pessoas aqui. Outra coisa que foi instalada aqui na América Espanhola foi os tribunais da Santa Inquisição. E aí não faz muito sentido a divisão que o material fez. Se eu tivesse organizando a apostila, eu teria trazido Renascimento e reformas protestantes antes de falar sobre a colonização da América, até para falar do que é a Inquisição. Vocês já sabem o que é a Inquisição, porque eu até falei para vocês, mostrei aqueles aparelhos de tortura que a Inquisição tinha e tudo mais. Mas, para a gente relembrar, a Inquisição, ela perseguia qualquer movimento de caráter herege, ou seja, qualquer movimento que contrariasse as ordens da Igreja Católica. Aqui na América, como os colonos estavam entrando em contato com o paganismo indígena, por assim dizer, a Santa Inquisição vai agir muito mais nesse sentido, e não tanto com o sentido de bruxaria, como tinha na Europa, ou de protestantes. Um outro grupo que vai ser muito perseguido aqui na América pela Inquisição, que veio aqui para tentar a sorte, foram os judeus. Os judeus, eles sempre vão ser execrados na história, eu já falei isso também, que eles são sempre considerados como os assassinos de Cristo, e aqui na América não vai ser diferente. A Inquisição vai perseguir muito essas pessoas, que ficaram conhecidos também como novos cristãos, aqueles judeus que, diante da ameaça da Inquisição, resolveram se converter ao catolicismo. Estipula-se que pessoas que tinham sobrenomes de árvores eram pessoas que eram novos cristãos. Então, Parreira, Oliveira, Palmeira, todas essas pessoas pode saber que em algum momento da vida delas teve algum descendente, teve algum ascendente que era judeu, que se converteu ao catolicismo. Bom, toda essa estrutura, tanto lá a parte que ficava na Espanha quanto a parte na América, visava um único objetivo, que era manter toda a linhagem mercantilista do empreendimento espanhol. Ou seja, tentar manter sempre a balança comercial favorável ao fim da Espanha, o maior acúmulo de metais preciosos, garantiu que o pacto colonial fosse respeitado pela colônia, tudo isso vai se somando aí essa ideia de ideal mercantilista e que os órgãos administrativos vão lutar com unhas e dentes para manter. Bom, sendo assim, a gente tem pelo menos duas principais atividades aqui na América: a mineração e a agricultura. A mineração, ela vai, pelo incrível que pareça, ela vai contar como principal mão de obra os indígenas, que poderiam ser vistos como escravos ou trabalhadores assalariados. Para isso, existiam dois tipos de exploração da mão de obra: ou a encomenda ou a mita. A encomenda era uma escravidão assistida. O encomendeiro, que é a pessoa que tinha o direito de escravizar índios, trocava o direito de utilizar a mão de obra do indígena
pela catequização e alimentação desse indígena. Então ele podia caçar o quanto de índio ele quisesse, desde que ele catequizasse e alimentasse esses índios. Essa encomenda ela vai perdurar por praticamente todo um período em que os reis espanhóis tiveram aqui algum controle aqui na América. Só durante o reinado dos Bourbons que isso vai ser alterado ali próximo já à Revolução Francesa. Então, manteve-se muito essa prática da exploração da encomenda. Já a mita, e aliás, surgem várias questões vestibulares em São Paulo, eu já vi isso também na época que eu fiz o vestibular de Ouro Preto, que é uma defesa de Bartolomé de las Casas contra a escravidão. Acho que eu já até passei isso em prova para vocês. Quando Bartolomé de las Casas faz essa defesa contra a escravidão indígena, ele está olhando por esse lado da encomenda. Ele achava que o jeito que os colonos tratavam os indígenas era algo desumano. E ele faz essa defesa para Carlos I de Espanha, imperador da Espanha nesse momento, para tentar mudar a mentalidade do monarca quanto à escravidão. E durante algum tempo houve até a diminuição mesmo da escravidão indígena aqui na América. O problema é que surgiu uma nova forma de explorar a mão de obra indígena, que foi a mita. A mita é uma escravidão disfarçada. Se na outra ela era um outro tipo de escravidão, uma escravidão permitida, essa daí é uma escravidão disfarçada. Isso porque a mita era o deslocamento de uma população indígena para trabalhar numa determinada área. E ao final de um período de tempo, pagava-se um valor irrisório para esses indígenas. Então, por exemplo, pegava-se índios do norte da América do Sul e levava-se para a zona de produção de prata em Potosí. Passou ali 3 meses, essa população era livre para voltar para sua região de origem e pagava-se um décimo ou a 20ª parte do pagamento que você pagaria para uma pessoa normal trabalhar lá. A mita não foi uma criação dos espanhóis. Ela já era utilizada pelos incas aqui na América do Sul. Então, eles só reaproveitaram ela. E como havia o pagamento de uma quantia em dinheiro, ela descaracterizava a escravidão. Mas o índio ali, ele não tinha opção de se ele queria ou não ir trabalhar ali. Ele era deslocado à força para a região. Ele não tinha direito de falar quantas horas ele queria trabalhar, se ele queria trabalhar naquilo. Então, tudo isso compõe uma categoria de trabalho compulsório. Se é trabalho compulsório, pode ser classificado como trabalho escravo, mesmo que haja um pagamento. Aqui na América Portuguesa, também na região de Minas, vai haver o chamado pecúlio, que é, por exemplo, eu tenho um escravo, mas eu não tenho nada para explorar. Eu não tenho mina, eu não tenho comércio. O que eu faço? Eu posso alugar o meu escravo. E combino com o meu escravo, falando assim, você vai ganhar 10 moedas de ouro por dia de trabalho que você fizer. Você me passa 8 e você fica com 2. E esse escravo vai juntar dinheiro, com o passar do tempo, e vai tentar comprar a própria liberdade dele, a própria alforria dele. Isso acontecia aqui na América. Esse pagamento para os indígenas aqui na América Espanhola não vai funcionar dessa forma, porque a quantidade é tão baixa que eles, como eles não eram configurados como escravos, eles não conseguem comprar a liberdade deles. O máximo que eles conseguiam era serem inseridos na economia mercantilista, comprarem produtos vindos da Europa, entrarem nos mesmos vícios dos espanhóis, como álcool, tabaco, mas não a ponto de garantir sua liberdade. Qual é o nome? A mita. Não, esse aí que você tinha acabado de falar. Do pecúlio? Pecúlio?
Pecúlio. É algo comum que da América Portuguesa. O escravo poder ganhar dinheiro mesmo sendo escravo. E aí ele junta a ponto dele comprar a própria liberdade. Isso, isso é tradicional de, vou te falar, 90% das sociedades escravistas. A gente pensa que escravo não ganha dinheiro. Dá para se ganhar dinheiro, desde que o dono permita que o escravo ganhe dinheiro. As negras de balaio, que a gente fala que as negras doceiras, por exemplo, elas ganhavam pecúlio também, porque elas acordavam com as donas, elas faziam os doces lá e saíam para vender. E aí combinava, ó, vai ser vendido por 2 moedas de ouro cada doce. Então, a cada 10 doces que você vender, você ganha 1 moeda de ouro. E ela vai juntando isso a ponto dela conseguir comprar a alforria dela. Tinha muitos que juntavam dinheiro para o pecúlio, mas o dono não queria aceitar, porque ele é um escravo. O dono não precisa necessariamente aceitar. Mas é, é próprio da liberdade. Se o dono está deixando o escravo trabalhar, isso é possível do dono também aceitar esse dinheiro. Até porque o escravo não conseguiu o pecúlio do dia para a noite, né? Ele precisaria trabalhar anos ali. Então, se o escravo juntar dinheiro suficiente para que o dono conseguisse comprar um novo escravo, o dono aceitava na hora, porque ele ia substituir o escravo velho por um escravo novo. Então, o pecúlio é vantajoso por ambos os lados. É difícil ver um dono que não aceitava, mas existiam esses casos. Bom, essas duas formas de exploração de mão de obra escrava indígena resultaram entre os períodos de 1551 e 1560, ou seja, um espaço de 9 anos, a extração de 130 mil quilos de ouro na América e aproximadamente 16 toneladas de prata aqui da América. Então, peraí, desculpa, 16 mil toneladas de ouro aqui na América, tá? Então, não, 130 toneladas de ouro e 160 mil toneladas de prata. Ou seja, foi um montante muito grande. A ponto disso gerar, na Espanha e na Europa, um processo conhecido como Revolução dos Preços. O que foi essa Revolução dos Preços? Foi uma onda inflacionária que se abateu na Europa. Afinal, o montante de metais preciosos que estava chegando na Espanha era tão grande que isso alavancou todos os preços na Espanha e, por consequência, como os espanhóis começaram a consumir muitos produtos de fora da própria Espanha, isso aumentou produtos em vários locais. Por exemplo, a Espanha não tinha mercado, não tinha terra e nem mão de obra suficiente para sustentar toda a população da Espanha e agora da América. Então, uma das coisas que a Espanha mais importava era cereais da região ali da Polônia, da Alemanha e até da Rússia. Então, boa parte da prata e do ouro espanhóis vão parar nessa região. Isso é possível monitorar até por conta de vestígios arqueológicos ali encontrados, as moedas são encontradas nessas regiões da Europa. Uma outra coisa que a Espanha vai gastar muito dinheiro por conta das guerras internas que ela vai tentar sustentar ali na Europa. A dinastia ali de Carlos I, de Filipe II, principalmente, vai se envolver muitos conflitos com a Espanha, com a Inglaterra e com a França. E como a Espanha tinha que cuidar da América e se invernar nessas guerras, ela teve que contratar muito soldado mercenário. E isso custava muito dinheiro. Então, tudo isso foi inflacionando o preço na Europa e, ao mesmo tempo, foi esgotando as reservas espanholas. Eles não ficavam com esse dinheiro em caixa. Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Que eu falei disparado. Não. Não. Nada. Bom, então a segunda atividade aí para a gente pensar na América
é a agricultura. A agricultura, por outro lado, ela vai ser realizada em regiões mais periféricas a essa região da mineração. E ela vai ter dois propósitos: sustentar os centros produtores de minérios, assim como eu falei que São Paulo, Rio Grande do Sul, o sertão nordestino, o sul de Minas fizeram com a região das minas aqui no Brasil, ou vão produzir produtos de gênero tropical, principalmente cana-de-açúcar e tabaco. Oi. Oi, Ana Júlia. Eu não falei nada, foi o Caio que espirrou. Ah, não, o Caio. Eu tava olhando aqui. Vanessa, sei lá porque Vanessa eu associei a Ana Júlia, desculpa. Vamos lá. Então, os principais produtos produzidos nessas zonas periféricas vão ser o tabaco e o açúcar. Ambos vão ser exportados para a Espanha e a Espanha vai revender dentro da Europa. Bom, o comércio inter-regiões aqui da América, ele vai ser proibido pela coroa. Ou seja, o vice-reino do Prata, ele não pode comercializar nada com o vice-reino do Peru sem a permissão da Espanha. Muitas vezes eles faziam uma coisa extremamente complicada, que era pegar o produto do vice-reino do Prata, que é a região aqui da Argentina, mandava para Sevilha. Em Sevilha era taxado, era colocado imposto, e de Sevilha o negócio ia para o vice-reino do Peru. Ou seja, não permitia que houvesse uma autonomia de comércio entre as duas regiões e aumentava-se o preço dos produtos. Mas como a região do vice-reino do Peru não podia produzir nada a não ser prata, então eles acabavam tendo que consumir esses produtos desse jeito mesmo. Ao contrário do que eu falei das regiões mineradoras, a principal mão de obra dessas regiões vão ser a mão de obra dos escravos africanos. Nessas regiões, é possível observar a prática do que eles chamam de assiento, que é a permissão de que nações escravistas fizessem comércio de escravos com algumas regiões da Espanha, da América Espanhola, melhor dizendo. Ou seja, é a única abertura que esse pacto colonial dava nesse princípio, de que uma nação como Inglaterra, França, fizesse comércio de escravos aqui na América. Isso, em certa parte, dá uma quebra no chamado pacto colonial. Bom, havia dois tipos de propriedades agrícolas aqui na América. As haciendas, que na tradução para o português vira fazendas mesmo, que era onde eram produzidos esses gêneros tropicais, eram mais voltados para plantações, para chamado monoculturas, os latifúndios e tudo mais. E também haviam as estâncias, que eram onde eram criados os gados. Nas estâncias, observa-se que não há tanto uso da mão de obra escrava africana, até porque o número de funcionários para uma estância é pequeno, se comparado com uma hacienda que precisa de uma monocultura ali e tudo mais. Então, um sistema de plantation. Então, nessas regiões de instância, não se encontra tanta presença do negro. Isso é possível de ser observado quando a gente analisa a composição étnica da América. Se a gente for pegar, por exemplo, quando a gente está assistindo jogos das eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, o Brasil joga contra Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai. São 10 países que formam aí as eliminatórias. Se a gente for observar Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, esses 4 países quase não apresentam pessoas negras jogando nas suas seleções, porque justamente pelo fato de que nessas localidades não houve exploração da mão de obra negra. Eram os locais que a gente pode falar que eram predominantemente de instâncias. Já Colômbia, Venezuela,
Equador, todos eles eram produtores de gêneros tropicais. Logo, a presença de jogadores negros nessas seleções são maiores. Já, por exemplo, questão ali da Bolívia, do Peru, uma população mais indígena, justamente porque a mão de obra dessas regiões indígenas, assim como o México também. A gente não vê tanto negro na seleção mexicana, a gente vê mais indígenas. Isso tudo, então, explica é um retrato da composição étnica dessa sociedade e é explicado, então, por conta da economia. Bom, e essa sociedade, como ela vai se dividir? Ela vai ter uma dinâmica diferente daqui da América Portuguesa. Aqui a gente dividia entre brasileiros, que eram os indígenas aqui presentes, os negros que vieram como escravizados e os portugueses como colonos. Na América Espanhola vai ter uma dinâmica diferenciada. Na elite dessa população que morava aqui na América estariam os chapetones. Os chapetones seriam espanhóis, nascidos na Espanha e que foram nomeados pelo rei para ocupar algum cargo administrativo aqui na América. É o vice-rei, é o capitão-geral, é o ouvidor-geral, é o bispo, por exemplo. Todos esses são chapetones. Eles não estão ligados à economia aqui da América. Eles estão aqui por conta da administração. Eles são funcionários reais. Eles ganham dinheiro direto da coroa. A parte econômica aqui na América vai ser lidada pelos crioulos. Então, são os crioulos que são responsáveis pelas explorações das minas, pelas haciendas e pelas instâncias. Também cabe aos crioulos, como forma de poder político, pertencerem aos cabildos, às câmaras municipais nas cidades da América Espanhola. Não há, pelo menos não há um estímulo da coroa para que esses dois grupos se interrelacionem. Todos eles são espanhóis, todos têm direitos, mas a coroa não quer uma mestiçagem entre eles. Ela acha que o espanhol que nasceu aqui na América, que permanece aqui na América, tem que ser tratado de forma diferente do que o chapetone, que continua tendo uma série de privilégios. Abaixo desses dois grupos estão os mestiços, que são misturas entre chapetones e crioulos, entre chapetones ou crioulos com indígenas, com negros, ou até mesmo mistura de negros e indígenas. Esses mestiços eles vão estar ligados a mais profissões autônomas ou serviços de empreitada, como pedreiros, construtores, soldados, capitães do mato, que são quem caçam escravos, entre outros. Abaixo desse grupo, mas quase numa situação de empate com o último, estão os indígenas, que só são vistos de forma um pouquinho melhor nessa situação por conta da mita, que é o trabalho que é minimamente remunerado. E por último estariam os negros africanos, então, que esses nunca entravam no sistema de mita. Bom, a coroa ela vai desestimular de todas as formas possíveis qualquer tipo de miscigenação. Inclusive, aqui havia um estímulo da coroa em trazer mulheres espanholas para morarem aqui na América. Inclusive, dando o chamado dote de Estado. O Estado dava um dote para aquela mulher ali, para que quando ela chegasse na América já tivesse um homem interessado em casar com ela e ela formasse família aqui, isso estimulando que não houvesse mistura de raças e nem de posições dentro da América Espanhola. Alguma dúvida aqui nessa parte final sobre a América Espanhola, gente? Não. Então, para a gente encerrar o assunto de hoje, falar um pouco sobre a colonização inglesa na América. A colonização inglesa na América ela vai começar de forma extremamente tardia quando comparada com a portuguesa e a espanhola. Isso se deve por dois fatores. Primeiro,
por causa da formação nacional tardia da Inglaterra. A Inglaterra, como a gente viu, ela teve que lidar com todo aquele processo da Guerra dos 100 Anos primeiro, para depois ela pensar em formar uma monarquia nacional e aí custear todo o processo de levar à frente as grandes navegações. Uma outra coisa que atrasou muito a vida dos ingleses nesse processo das grandes navegações foi o fato de haver muitos conflitos religiosos dentro da Inglaterra. As perseguições por conta do anglicanismo, do catolicismo na Inglaterra acabaram enfraquecendo as monarquias. E mais um motivo que eu falo que era melhor ter colocado reforma protestante antes da colonização da América espanhola e inglesa. Vai entender esse material. Então, o processo das grandes navegações e da colonização da América é iniciado no século XVI. As primeiras expedições para reconhecimento do litoral, para ver se achava alguma rota alternativa para as Índias, porque os ingleses também tinham interesse nessas rotas comerciais, acabou esbarrando ali na grande extensão da América. Enquanto Espanha e Portugal visavam a zona equatorial e sul do Atlântico, os ingleses tentaram ir para o norte e esbarraram, então, nas regiões dos Estados Unidos e Canadá. A ocupação mesmo, de fato, desse território só vai se dar no século XVII, quando são criadas, então, as chamadas companhias de comércio. Tanto a Companhia de Comércio de Londres quanto a Companhia de Comércio de Plymouth. Uma outra coisa que vai estimular o início dessa ocupação inglesa aqui na América vai ser justamente os conflitos religiosos da Inglaterra. Os puritanos, fugindo da perseguição anglicana que ocorria na Inglaterra, resolveram vir para cá e se arriscar nesse empreendimento de começar a colonização da América. Se no caso daqui que a gente viu já dos portugueses era um empreendimento extremamente arriscado, pela coroa não dar ajuda nenhuma, para o caso dos ingleses foi pior ainda. Os colonos tiveram que sofrer muito para conseguir se instaurar lá. Tanto que o feriado de ação de graças, que a gente vê nos filmes norte-americanos, ele realmente é algo significativo, porque ele é comemorado depois de vários anos em que os ingleses, os colonos ingleses, passaram fome aqui na América. Eles não tinham condições nem de plantar, porque eram invernos rigorosos, verões que não ajudavam, as plantações não rendiam nada, então eles estavam passando fome realmente aqui, demonstrando o tanto que foi difícil esse empreendimento aqui na América. Bom, quando esses colonos conseguiram de fato se estabelecer e se fixar ali na região, conseguindo estabelecer até contatos comerciais com outras regiões aqui na América, outros imigrantes se viram estimulados a saírem de seus países e virem para cá. É o que ficou conhecido como servo por contrato. Esses imigrantes que vieram para a América do Norte, ali para a região dos Estados Unidos, eles tiveram uma situação muito parecida com os imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Os colonos pagavam a passagem desses imigrantes e quando esses imigrantes chegavam aqui, eles tinham que trabalhar por um período X de tempo, geralmente 6 anos, para esses colonos. E depois eles eram livres para seguir seu rumo aqui na América, ou permanecendo aqui, ou voltando para o seu local de origem. Igual os imigrantes italianos que vieram aqui, os colonos italianos. Bom, o último fato que eu gostaria de destacar aqui é a existência de um comércio triangular, que vai unir a América do Norte, na região ali das 13 colônias americanas que vão se formar, as Antilhas, que é a região das ilhas ali colonizadas pelos espanhóis, e a África. Esse comércio triangular é uma troca de produtos que acabava beneficiando sempre as 13 colônias
americanas. As Antilhas têm como grande produto produzido o açúcar. Esse açúcar, em natura, ele não rende tanto dinheiro, só rende mais do que a cana de açúcar em si. Então, o que os americanos faziam? Eles compravam esse açúcar das Antilhas e beneficiavam eles nas 13 colônias, transformando eles em rum, que juntamente com produtos como algodão e tabaco, que eram produzidos nas colônias do sul das 13 colônias ali, era vendido para a África em troca de escravos. E esses escravos, que é talvez o produto mais caro dessa equação, eram revendidos para as Antilhas ou utilizados pelos próprios colonos ingleses. Então dá para ver que nessa transação do comércio triangular, as 13 colônias sempre saíam em vantagem. E esse comércio triangular, com o passar do tempo, ele passou a ser um comércio mais autônomo. Cada vez mais, a coroa inglesa não tinha como fiscalizar esse tipo de comércio realizado. E, justamente quando vai apertar o cerco sobre a colonização aqui na América, que a Inglaterra começa a ser mais incisiva com os impostos, e os americanos querem justamente a independência, um dos principais pontos atacados pela coroa inglesa vai ser esse comércio triangular, justamente com a criação da lei do açúcar, que passava a taxar, então, qualquer produto feito à base de açúcar, seja o melaço, seja o rum, ou seja o próprio açúcar, encarecendo muitos produtos produzidos pelos colonos americanos e dificultando um pouco esse comércio triangular. Certinho, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Gente, outra coisa que eu queria combinar com vocês. Então, a gente marcou a segunda aula semanal sempre nas quartas. Eu vou dividir, então, daquele jeito que a gente estava fazendo lá nas aulas presenciais. Quarta-feira, então, eu pego Brasil. Sexta-feira, eu pego História Geral. Tá? Pode ser. Pode ser. Tá? E aí, na sexta-feira, eu estou mais cansado, mas é História Geral e eu consigo dar uma impulsionada melhor. Agora, quarta-feira, eu estou mais livre, aí vai ser uma aula mais cansada, que é a aula do Brasil, que ninguém merece, a aula de Brasil. Aham. Certinho, gente? Sim. Encerrando. Sim. Beleza?